O Via Legal de hoje começa mostrando uma história que, infelizmente, não é novidade no país. Ex-funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foram acusados de desviar milhões de reais dos cofres públicos. Um dos envolvidos chegou a usar materiais de construção e até mão de obra contratada pelo governo para construir a própria casa. Veja na reportagem de Alessandro Moura. Todos os dias, cerca de 60 mil carros passam pela BR-101 em Pernambuco. E, normalmente, a viagem não é tranquila. Os buracos na estrada acompanham o motorista por todo o trajeto. Além disso, faltam sinalização e equipamentos como passarelas. Com tanta dificuldade, o trânsito fica parado. A perda de tempo, o atraso, a peça do carro, tudo. Acaba com tudo. É um absurdo, faz mais de ano que está assim. E não é só esse trecho não, lá atrás tem mais também. Neste ponto, os buracos são tão grandes que já tomaram conta até mesmo do acostamento. O espaço que deve ser usado em situações de emergência acaba trazendo mais perigo. A gente vai parar onde? Pneu caro, óleo caro e a gente perdendo pneu, estourando pneu. Ninguém toma providência, rapaz. Eu ando com todo cuidado, só falta botar o carro na cabeça agora. Todo dia a mesma coisa, horrível. Inclusive já bati aqui 2 vezes. Só no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal registrou 3.027 acidentes na BR-101 em Pernambuco. Desse total, 97 pessoas morreram. Em muitos casos, o motivo é a má conservação da estrada. Um problema antigo que só não foi resolvido porque o dinheiro destinado às obras ganhou outra direção. A suspeita de desvio de verbas públicas começou quando a Controladoria Geral da União analisou os contratos de manutenção firmados em 2009. Nós estávamos acompanhando os contratos de manutenção de rodovias do DENIT e percebemos o excesso de responsabilidade em cima de um único servidor. A princípio, ele estava fiscalizando 13 contratos, um montante de 370 milhões de reais. E isso não é uma situação comum, é muita responsabilidade na mão de uma única pessoa. A pessoa em questão ocupava na época o cargo de supervisor de fiscalização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, Genivaldo Paulino da Silva. Mas em vez de controlar as obras, ele facilitava irregularidades, contratos superfaturados, pagamentos duplicados e serviços que nunca saíram do papel fazem parte da lista. Além do supervisor, o ex-superintendente do DENIT, Divaldo de Arruda Câmara, e o ex-supervisor regional de contratos, o Birajara Rezende, também foram denunciados. O maior contrato que foi fiscalizado desse montante de 370 milhões era o contrato de duplicação da BR-101 do lote 7. Esse contrato foi assinado originalmente no valor de 250 milhões de reais e sofreu aditivos, chegou ao valor de 350 milhões. No lote 7, especificamente, nós identificamos um superfaturamento da ordem de 67 milhões de reais. Para a Controladoria Geral da União, não resta dúvida de que os funcionários do DENIT favoreciam as construtoras Queiroz Galvão, Odebrecht, Barbosa Melo e Andrade Gutierrez. Tem um percentual específico que a lei determina de até 25% dos contratos para reajuste, e a gente chegou a pegar contratos com 60%, 45% de reajuste por conta dessa ligação do servidor fiscal do contrato com as construtoras, as empreiteiras contratadas. E essa reforma e essa construção não se operou na forma contratada. E foi se apurado que uma grande parte desses recursos foi liberado, não houve execução e foi desviado. A duplicação da BR-101 foi entregue, mas de acordo com a investigação da Polícia Federal, todo o material usado, desde a base até a pavimentação, é de baixa qualidade. Uma fraude que coloca em risco a vida de milhões de motoristas. Foi constatado através de laudos técnico-periciais que os carros que passam por esses locais, eles não têm a aderência necessária, porque o produto não é o produto propício para esse tipo de construção. Então, pode ocasionar diversos acidentes, inclusive porque não provoca o atrito devido entre esse material e o pneu do carro. O mais impressionante é que empresas contratadas pelo poder público forneceram areia, barro, brita, cimento e até os operários para a construção de uma casa que pertence ao supervisor do DENIT, Genivaldo Paulino. A primeira denúncia contra ele partiu de um servidor do departamento.
servidor simplesmente falou que um desses funcionários, né, estava pegando todos esses materiais, levando para a construção de um imóvel particular. E o pior ainda, ele estava se utilizando até desses servidores dessa obra para fazer, então, essa construção desse imóvel em que hoje é um condomínio fechado. A operação da Polícia Federal foi batizada de Casa 101. Nossa equipe esteve no condomínio onde hoje fica o imóvel construído com dinheiro público, mas ninguém nos atendeu. Todos os funcionários do DENIT envolvidos nas irregularidades foram denunciados e julgados pela Justiça Federal. Genivaldo da Silva, o dono da casa, recebeu a pena de 12 anos de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e peculato. Divaldo Câmara foi condenado a 4 anos e 8 meses de reclusão por peculato. Já o Birajara Rezende pegou 3 anos e 4 meses de prisão, que podem ser substituídos por penas alternativas. A Justiça determinou ainda a cassação da aposentadoria ou a perda do cargo público no caso de Divaldo Câmara e Genivaldo da Silva. A decisão também determinou que as construtoras encaminhem ao Ministério Público documentos relativos à contratação e remuneração de funcionários, guias de recolhimento do FGTS e da Previdência referentes aos últimos 8 anos devem ser analisados. Em nota, o DENIT informou ter instaurado um processo administrativo para avaliar as condutas dos acusados. O recurso público que foi liberado a partir de tributos pagos pelos cidadãos, ele simplesmente destinado a uma melhoria de rede rodoviária, que já é bastante precária, não foi utilizado para o fim social e foi desviado para essas pessoas que agiram com condutas corruptas.